Meu nome é Eduardo e eu vou falar sobre energia de ionização ou potencial de ionização. E o que seria energia de ionização? Energia de ionização é aquela necessária para tirar elétrons que estejam na última camada de valência de um átomo e esse átomo tem que estar no estado gasoso, em seu estado fundamental. Um exemplo é o sódio. O sódio em seu estado gasoso, quando é acrescentado a ele energia de ionização, ele virará um cátion, pois perderá esse elétron de sua última camada. Nós temos que saber três coisas. Quanto menor for o átomo, mais atraído pelo núcleo está o elétron, pois o raio dele também é menor. Então, mais energia de ionização é precisa para retirar esse elétron. E quanto maior for o átomo, maior o raio desse átomo, menor será a energia de ionização. E quanto for maior o número atômico, mais atraído o elétron está deste núcleo. Então, mais energia de ionização será necessária. Então, quanto a substância tiver mais para cima da tabela periódica e mais para a direita, menor ela é. Assim, necessitará mais energia de ionização. Quanto mais para baixo e mais para a esquerda ela tiver, ela será maior, ou seja, será mais fácil tirar esse elétron de sua última camada, assim precisando de menos energia de ionização. E aqui está um exemplo para ilustrar melhor. Entre o lítio e o potássio, por exemplo. O lítio tem duas camadas eletrônicas, já o potássio tem 4 camadas eletrônicas. Ambos têm um elétron em sua última camada. É muito mais difícil tirar esse elétron do lítio de sua última camada, porque esse elétron está muito mais atraído pelo seu núcleo, pois ele tem um tamanho menor. Já o potássio é muito mais fácil, pois ele tem um tamanho maior, assim é menos atraído. Ou seja, a energia de ionização será maior no lítio, porque ele é menor. Já é mais fácil tirar o elétron do potássio, pois sua atração é menor. Assim, sua energia de ionização será menor. As sucessivas energias de ionização ocorrem quando de um átomo é retirado mais de um elétron. Por exemplo, este átomo aqui é o lítio. O lítio, neste caso, é neutro. Ele tem 3 elétrons e 3 prótons em seu núcleo. Você acrescenta energia de ionização. Ele vai virar um cátion de carga positiva. Assim, a energia de ionização que você precisa para retirar esse elétron é muito menor. Porque quando você vai retirar esse segundo elétron, você não está retirando esse elétron de um nêutron, você está retirando esse elétron de um cátion, ou seja, a atração é muito maior. Então, essa segunda energia tem que ser muito maior do que a primeira. E assim, a terceira, para você retirar esse terceiro elétron, você vai retirar de um cátion com muito mais prótons do que elétrons. Sendo assim, essa terceira energia de ionização terá que ser muito maior que a segunda é muito maior que a primeira. Ou seja, quanto mais elétrons você vai tirando, mais energia será precisa, pois o átomo fica cada vez mais positivo, atraindo assim muito mais o elétron. Bom, e aqui eu vou falar da diferença de energias, da diferença dos elétrons no gráfico. Por exemplo, se uma X energia de ionização do gráfico for muito maior que as outras, significa que os elétrons correspondentes às energias menores estão na última camada, na camada de valência. Nesse exemplo aqui que eu pus, o elétron 1, a diferença de energia para a retirada do elétron 1 e do elétron 2 é muito grande. Ou seja, a energia 2 é muito maior que a energia 1, que corresponde ao primeiro elétron. Já a energia 2, que corresponde ao segundo elétron, e a energia 3, que corresponde ao terceiro elétron, é muito menor. O que isso significa? Significa que essa diferença de energia aqui é porque o elétron 1 está na camada de valência, na última camada. Já esses dois estão na segunda camada, na camada anterior, a penúltima camada. E o que isso significa? Para você retirar o elétron 1 é muito mais fácil do que você retirar o elétron 2, porque o elétron 2 está muito mais perto do núcleo, o 2 e o 3 muito mais perto do núcleo, ou seja, tem muito mais atração. Assim, a energia 1 vai ser muito menor
que as outras energias, que a 2 e a 3. Por quê? Que para retirar o elétron 1 é muito mais fácil do que retirar o 2 e o 3, que estão mais perto do núcleo. Bom dia, meu nome é Ailton e estou aqui para falar sobre eletronegatividade. A eletronegatividade é como se fosse a força que determinado átomo possui de atrair os elétrons de uma ligação covalente para ele mesmo. Nessa imagem, podemos ver que o número da eletronegatividade cresce de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, o que isso significa? Significa que a eletronegatividade cresce com a diminuição do raio de um átomo. Por exemplo, observamos elementos pertencentes a uma mesma família, vemos que o raio dos átomos, vai aumentando de cima para baixo. Isso ocorre pelo motivo que o número das camadas eletrônicas também vai aumentando. Porém, quando observamos elementos pertencentes ao mesmo período, todos eles têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas. A diferença é que toda a quantidade de elétrons na última camada aumenta da esquerda para a direita. Nesse sentido, então, cresce a atração entre os elétrons e o núcleo, ficando menor o raio atômico e aumentando a eletronegatividade. Um bom exemplo de eletronegatividade é o átomo do cloro, que tem a eletronegatividade maior do que o átomo de hidrogênio. Concluindo, os elétrons de ligação estarão mais próximos do cloro do que do hidrogênio na molécula de ácido clorídrico ou no cloreto de hidrogênio. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Seria um macete para a lembrança da fila da eletronegatividade. Para muitos é muito difícil se recordar disto. Bom, a inicial de cada palavra é correspondente aos símbolos dos elementos em questão. Trabalho de Química. Meu nome é Tiago, eu sou do primeiro ano do ensino médio e eu vou falar sobre carga nuclear efetiva. A carga nuclear de um átomo é dada pelo número de prótons presentes no núcleo deste átomo e é chamada número atômico Z. Z, que é a carga nuclear, que é igual ao número de prótons. A atração que um elétron efetivamente sente pelo núcleo é chamada de carga nuclear efetiva. A gente também pode falar que a carga nuclear efetiva é a carga sofrida por um elétron em um átomo polieletrônico, ou seja, o que é um átomo polieletrônico? É um átomo que tem dois ou mais eletrões na sua camada de valência. A carga nuclear efetiva não é igual à carga no núcleo devido ao efeito dos elétrons. Efeito de penetração e blindagem. Cada elétron de um átomo é protegido, blindado, do efeito de atração da carga nuclear pelos elétrons do mesmo nível de energia e principalmente pelos elétrons dos níveis mais internos. Ou seja, quando aumenta o número médio de elétrons protetores, a carga nuclear efetiva diminui. E quando aumenta a distância do núcleo, o S, que é a constante blindagem, aumenta e o ZEF, que é o símbolo da carga nuclear efetiva, diminui. Apenas uma parte da carga nuclear atua realmente sobre os elétrons. É a carga nuclear efetiva. O símbolozinho dela tá aí, que eu tinha falado anteriormente. É o Z, o E. Variação da carga nuclear efetiva que atua sobre o elétron mais externo. Para elementos do mesmo período da tabela periódica, a carga nuclear efetiva que atua sobre o elétron mais externo dos elementos do mesmo período da tabela periódica aumenta com o número atômico da esquerda para a direita, como pode ser visto na tabela.
No caso, eu não peguei a tabela. Mas por que isso acontece? O Z aumenta mais do que o S da esquerda para a direita no período, fazendo com que o ZEF, que é a carga nuclear efetiva, aumente da esquerda para a direita no período. Oi, eu sou Francisco Brazão Neto e sou do primeiro ano do ensino médio e venho apresentar um trabalho do professor Lorival sobre densidade ou massa específica. Introdução. A densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo. Pode-se imaginá-la como a concentração de massa por unidade de volume do corpo. A expressão para essa densidade é: densidade é igual a massa sobre volume. No sistema internacional, a unidade para a massa é o quilograma e para o volume é o metro cúbico. Assim, a unidade do sistema internacional para a densidade é o quilograma por metro cúbico. Para realizar essas conversões, basta lembrar que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Densidade em temperatura. O valor da densidade de um corpo varia de acordo com a temperatura, por conta dos efeitos de dilatação. O volume de um corpo cresce com o aumento da temperatura. Assim como o volume está no denominador da fórmula da densidade, um aumento na temperatura faz a densidade diminuir. Por exemplo, o valor da densidade da água costuma ser tomado como 1000 kg por metro cúbico, ou 1 kg por litro, sem que seja mencionada a temperatura em que ela se encontra. Porém, na verdade, esse valor só possui exatidão a temperatura de 4 graus Celsius. Na temperatura ambiente de 25 graus, a densidade da água é mais próxima de 997 kg por metro cúbico. E assim, a 80 graus Celsius se aproxima de 972 kg por metro cúbico. Essas diferenças na densidade da água são pequenas, mas a exatidão desses números é importante para experimentos e fenômenos científicos como por exemplo para a ocorrência da convecção. Além da temperatura, também é importante observar a pressão, especialmente se tratando de gases, mas também com líquidos. Para os gases, a pressão afeta fortemente a concentração de massa por volume, pois ela é capaz de diminuir significativamente o espaço entre as moléculas. Portanto, quanto a maior pressão sobre um gás, maior a sua densidade. Nos gases, a mudança na densidade ocasiona pelo aumento de temperatura também é mais pronunciada que nos líquidos. Oi, meu nome é Mariana e eu vou falar sobre raios de cátions. Relembrando, o que são cátions? Eles apresentam carga positiva na medida em que perdem um ou mais elétrons, ionização, resultando assim em um número de prótons superior em relação ao número de elétrons. Ou seja, se o átomo ele perde elétrons, quer dizer que vai ter mais prótons do que elétrons. Aqui que eu coloquei nos exemplos aqui abaixo, nós podemos perceber no elemento sódio, Na+1, que o sódio está perdendo um elétron. Está positivo, perde. Ali no zinco, zinco mais 2, positivo, perdeu 2 elétrons. Conceito. Quando certo átomo X perde elétrons e transforma-se em um cátion X+, ou seja, positivo, ele passa a apresentar uma quantidade de elétrons inferior à quantidade de prótons, então a força atrativa é muito maior. Porque a proporção é de um próton para cada elétron. Quando ele se torna um cátion, ele vai perder elétrons e vai ter mais prótons. E o próton, ele exerce uma função atrativa muito forte em cima do elétron. Por conta disso, o raio do cátion tem a diminuir. Ou seja, quanto mais elétrons o elemento perder, menor vai ficando o seu raio atômico. Um exemplo aqui abaixo para a gente observar melhor. Bom, de primeira aí a gente vê que o sódio ele é um átomo neutro, 11 elétrons em suas camadas. Em seguida, ele se transforma em um cátion, ou seja, ele fica positivo. Nesse caso, ele está perdendo um elétron, porque o 1 está oculto ali no sinal de positivo. Então, há 10 elétrons.
Exemplo: um átomo de cobre com o número atômico 29 perde 2 elétrons, 29 cobre, 2+. Na tabela, observamos que o átomo neutro de cobre apresenta 29 prótons e 29 elétrons. Já o cátion bivalente cobre apresenta 29 prótons e 27 elétrons. Por quê? Porque a sua carga é 2+, ou seja, positiva. Ele vai perder 2 elétrons. Coloquei uma representação do exemplo anterior. Átomo neutro do cobre. Aqui a gente pode perceber que tem os 29 elétrons em suas camadas e 29 prótons. Já aqui, ele se transformou em um cátion bivalente do cobre. Tem 27 elétrons em suas camadas e 29 prótons, ou seja, positivo, 2+, perdeu 2 elétrons. Bom dia para todos. Eu venho aqui apresentar meu trabalho sobre a reatividade química dos metais. Então vamos lá. Bom, vamos começar por aqui então. O que é a reatividade química dos metais? A reatividade química dos metais é nada mais nada menos que a própria eletropositividade, ou seja, é a tendência que os metais possuem em perder os elétrons. Quanto mais reativo o metal for, maior será a eletropositividade. Nessa primeira parte do exemplo aqui, é uma lâmina de zinco mergulhada em uma solução de sulfato de cobre 2. No segundo aqui, é uma lâmina de cobre mergulhada em uma solução de sulfato de zinco. Aí, depois de um tempo, a gente pode reparar aqui que a solução de sulfato de cobre, que era azul, passa a ser incolor, além de haver formação de um depósito sobre a lâmina de zinco. Porém, no segundo Becker, nada acontece. Por quê? Porque o zinco aqui é bem mais reativo do que o próprio cobre. É por isso que isso acontece. Vamos para o próximo. Bom, aqui nesse terceiro slide eu coloquei a reatividade dos metais, a tabela, que vai servir para uma melhor compreensão do exemplo que eu havia dado no slide anterior. Aqui a gente pode ver que realmente o cobre é bem menos reativo do que o zinco, porque quanto menor aqui na tabela, quanto mais abaixo aqui, vai diminuir a sua eletropositividade, ou seja, a própria reatividade do metal. Aí aqui então eu coloquei mais um exemplo. Pela fila de reatividade dos metais, o zinco, por exemplo, é colocado como mais reativo que o hidrogênio. Isso significa que, se mergulharmos uma lâmina de zinco no ácido HCl, ele deslocará o H do ácido e formará o gás hidrogênio. Aí aqui está uma fórmula que está representando o que foi falado no exemplo. E aqui é simplesmente uma foto que mostra tipo, as bolhas ali se formando, que vai tá se formando o gás hidrogênio aqui nessas bolhas. Então é isso, esse é o trabalho. Obrigado a todos. Meu nome é Ana Luísa e eu vou falar sobre raio atômico. Definição e aplicação. Raio atômico é a metade da distância entre os núcleos de dois átomos vizinhos. E as aplicações são densidade, temperatura de fusão e ebulição, maleabilidade e reatividade química das substâncias. Essas propriedades estão diretamente ou indiretamente relacionadas com os raios atômicos das espécies químicas que os compõem. O principal agora é saber comparar o raio atômico de dois átomos e deve-se analisar duas coisas básicas: o número de níveis eletrônicos preenchidos por elétrons e o número atômico. Eu coloquei um desenho didático sobre o raio atômico na tela. Quando é da mesma família? Basicamente, eles aumentam de cima para baixo o raio atômico. Em um grupo ou família, os elementos químicos diferenciam-se pela quantidade de níveis de energia. Quanto maior for o número de níveis de energia de um átomo, maior será seu raio atômico. Por exemplo, nessa imagem de baixo que eu coloquei. O frâncio apresenta maior raio porque possui 7 níveis de energia, e o lítio, por exemplo, tem menor raio por apresentar apenas 3. Quanto maior o número de níveis, vai ser maior o raio atômico. No desenho de cima, mostra como ele cresce na tabela, que é de cima. Já no mesmo período, eles aumentam da direita para a esquerda.
Os átomos têm a mesma quantidade de níveis de energia, mas a quantidade de prótons dos seus núcleos é diferente. Os prótons exercem uma atração nos elétrons dos níveis de energia. Portanto, quanto maior a quantidade de prótons, ou maior o número atômico, maior a atração, o que vai diminuir o raio atômico. Todos esses que eu coloquei na tela são do quarto período. O raio do potássio, por exemplo, é maior que o do vanádio por ter um número menor de prótons. Quanto menor o número atômico, vai ser maior o raio, então o raio atômico vai crescer da esquerda para a direita. Dos ânions, aluno Douglas Vasconcelos Andreani Filho. Quando o átomo neutro recebe elétrons, ele se transforma em um ânion. E conforme ele ganha elétrons, as repulsões intereletrônicas também aumentam, e a fim de diminuir isso, eles se distanciam um do outro. Aqui no exemplo da imagem, o nitrogênio ganhou 3 elétrons, e perante essa imagem aqui é possível notar que eles realmente se distanciaram. E, consequentemente, quanto mais eles se distanciam, mais elétrons eles ganham, ele também aumenta o seu raio. O raio ânion sempre vai ser maior do que o raio do átomo de origem. Aqui tem alguns exemplos também. O oxigênio ganhou 2 elétrons, e antes o raio dele era 0,73, ele foi para 1,40. Assim como também ocorre no flúor, que ele era 0,71 e depois passou para 1,33, e o enxofre também, que era 1,02, passou para 1,84, quando ele ganhou 2 elétrons. Portanto, o raio ânion sempre vai ser maior do que o raio do átomo de origem.